Da gente pregar aqui, que não é fácil, mas eu louvo a Deus, pelo menos no Dia das Mães, Deus toca o coração dele, amém? Esse púlpito aqui é caro, irmãos, tem muito pastor e muita gente aqui para pregar, então, para vir aqui pregar, demora, né, pastor Sérgio? Ele viaja, é um dos pastores, então tá bom, a hora que ele está aqui, ele que prega, eu falei, então, não sobra hora nenhuma, mas eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ministrar nesse dia, que hoje é um dia das mães. E hoje, né, todo mundo para homenagear as mães, que é uma coisa muito boa. Mas isso deveria ser feito não só no dia de hoje, mas deveria ser feito rotineiramente, não é verdade? Acho que as mães precisavam, e os pais, né, as pessoas, a sua liderança deveria ser honrada todos os dias, com as suas atitudes, com a sua postura, nós deveríamos honrar. Quando eu falo de honra, não só das mães naturais, mas das mães espirituais também. Lá em Êxodo 20, 12 diz, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor te dá. Então nós precisamos, se nós queremos ter longa vida, nós precisamos de honrar. E eu fiquei pensando, né, se nós vamos falar sobre no dia das mães, então nós vamos falar sobre mãe, né, se é um dia de mães, então nós vamos falar algo específico dessa palavra. Quando você fala mãe, o que te vem à cabeça? Ou é uma mulher grávida ou uma mulher com muitos filhos, não é verdade? Você sempre, quando você pensa em mãe, você pensa numa mulher que está barrigudona, ou então uma mulher que tem muitos filhos. Por quê? Porque isso é o símbolo de uma mãe. Então, a mãe está sempre ligada a filhos. E filhos está ligada a quê? A gerar. E essa é a palavra que está no meu coração. É um gerar de Deus. É um gerar segundo a vontade de Deus. Lá em Romanos 8, Jana, dá uma olhada lá para mim, por favor. Romanos 8, 29 diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então Deus quer ter muitos filhos, não é verdade? Então nós precisamos gerar esses filhos. Esses filhos não vão cair. Eles precisam ser gerados. Agora, quem vai gerar esses filhos? Fala assim, eu. Não, mas fala mais forte, fala eu. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, fala você vai gerar esses filhos. Por quê? Porque Deus decidiu gerar através de nós. Mas é porque Ele precisa de nós? Não, Ele não precisa de nós. Mas pela graça dEle, Ele decidiu gerar através de nós. Mas Ele não precisaria fazer. Mas Ele não quer qualquer tipo de filho. Estou te levando a chegar onde eu quero com você. Então Deus quer ter muitos filhos. Mas Ele não quer qualquer tipo de filho. Você acha que Deus quer qualquer tipo de filho? Não, Deus não quer qualquer tipo de filho, Ele quer filhos específicos. Quais são? São filhos que são gerados nele e para Ele. Esses são os filhos que Deus quer. Ele deu um padrão para nós, Ele deu algo específico. Qual foi? Jesus. Jesus foi o modelo de filho que Ele queria para nós, que Ele quer que nós possamos gerar segundo a sua imagem. E Jesus, Ele teve um preço alto. Foi um preço de sangue para ele ser gerado. Foi ou não foi? Então esse é o padrão para nós também. Esse é o padrão que Deus tem, de gerar filhos. Mas às vezes nós temos uma ideia de que, não, basta gerar. Desde que eu esteja multiplicando e enchendo, tá bom. Não tá. Essa foi a ideia de Abraão. A Bíblia diz que Abraão teve uma promessa de Deus que ele ia gerar. Mas estava demorando demais o negócio acontecer. Então ele pensou, bom, eu vou dormir com a Agar, que é a minha serva, que é a minha escrava, que é a escrava da minha mulher. De todo jeito eu vou gerar, Jaqueline. Porque o filho vai ser meu. Que diferença faz isso? Nenhuma. O importante é que eu vou gerar. E ele realmente gerou. Mas ele não gerou segundo a vontade de Deus. E o que significa isso, pastora? Significa que aquele filho não foi contado para Deus. Não foi contado por Deus como um filho. Como que não foi, pastora? Lá em Gênesis
Em Gênesis 22, 2. Se você está com a sua Bíblia, abre lá para mim. Por favor. Em Gênesis 22, 2, Deus deixa claro para Abraão que ele não considerou Ismael, que ele só considerou Isaque. Gênesis 22, 2 diz: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. O que foi que ele falou? Toma o teu filho, o teu único filho. Ou seja, Ismael para ele, pastora Taíde, não era filho. Ele não considerou Ismael. Ele existia, mas não era contado. Por quê? Porque foi gerado fora da vontade de Deus. Existem outros, as filhas de Ló. Abre lá em Gênesis 19, 30 a 36. Do 30 ao 36. E diz: e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as duas filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que há entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. Veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite, e então tu entra e deita com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, do seu pai. As filhas de Ló também geraram, mas elas não geraram segundo a vontade de Deus, elas geraram segundo a carne. Elas vieram da mesma maneira que veio Ismael, ela veio da carne. O que diferença faz? A diferença é que nesse gerar aqui, era só para me satisfazer. Se você for ver na palavra, a Bíblia diz que Sara falou para Abraão: deita com Agar, porque eu quero me satisfazer tendo filhos. E aqui foi da mesma maneira. Elas falaram o seguinte: vamos dormir com o nosso pai, para que a gente não venha perder a nossa descendência. Então, às vezes, nós geramos, mas geramos para não perder um título, para não perder um financeiro, para não perder uma descendência, para não perder algo. Isso não é gerar segundo Deus. Isso é gerar para si mesmo. Isso é um gerar egoísta. Então, eu queria compartilhar nessa noite com você 4 pontos em que nós precisamos ter para ter um gerar segundo Deus. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sei que nós já oramos, mas eu queria orar para que o Senhor possa abrir os nossos corações, os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui com esse gerar no nosso coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez clamar ao Senhor nessa noite, para que o favor do Senhor esteja sobre nós. Libera, Senhor, da tua bênção, da tua unção e da tua presença. Pai, nós te pedimos, faz-se presente no nosso meio, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, quebra todo o sofisma, todo o paradigma. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui como um canal do Senhor, para gerar segundo o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que nós precisamos, se nós queremos gerar segundo Deus, uma coisa óbvia: o que você precisa para gerar? O que você precisa? Fala assim, de um parceiro. Não, vocês estão muito devagar. Criança é melhor, eu sou pastora de criança. O que você precisa para gerar? Muito bem, eu sou pastor de criança. Esse negócio de você não falar, você tem que repetir, mas tem que repetir alto. Então você precisa de um parceiro. Ninguém gera sozinho. Hoje em dia disse que tem produção independente. Tem muitas mulheres que dizem que não precisam mais de homem para ter filho. Já escutou isso? Que agora elas resolvem tudo sozinha. Até isso, ela tem filho sozinha. Ela tem uma produção independente. Tudo bem, ela pode até ter um filho que ela vai criar sozinha, mas não tem como ela fazer o filho sozinha. Tem, pastor Sérgio?
Ela precisa do sêmen do homem e do óvulo da mulher para poder gerar um filho. Não tem como não ter esses dois. Para gerar um filho, é necessário você ter um parceiro. Isso traduz uma realidade, isso é uma realidade natural, mas traduz uma realidade espiritual, que é o quê? É o discipulado. Se você quer gerar segundo Deus, você precisa ter um parceiro. Você precisa estar no discipulado. Lê comigo lá, abre lá por favor em Eclesiastes 4, 9. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4, 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: sê forte. Isso está falando de discipulado. De você ter alguém com você para te ajudar e falar: Camila, levanta. Não, não é hora de abater, não. Não, você está pelo caminho errado. Não é dessa maneira, é assim, abre os seus olhos. Isso fala de um parceiro. Lá no livro de Esther, eu gosto muito desse livro de Esther, porque ele fala disso de uma forma clara. Vocês todos conhecem, com certeza, a história do livro de Esther. Ele conta a história de Esther, que era uma órfã, que morava com seu tio, foi escolhida por Deus para estar ali no meio das mulheres mais bonitas, para ser escolhida uma rainha. E ela foi escolhida uma rainha. E até então uma história muito bonita de uma órfã que foi escolhida, separada, se tornou uma rainha. Muito boa a história. Ela também achou. Mas acontece que tudo isso que aconteceu foi o que Deus organizou para algo maior que ele tinha no coração. Só que Esther, como nós, não conseguiu perceber isso de uma maneira clara. O que é que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é que o diabo, usando a vida de Amã, que era o braço direito do rei, armou uma cilada para que todos os judeus, que era o povo de Deus, fosse aniquilado da terra. Ele queria que todo aquele povo fosse aniquilado. E ele arquitetou de uma maneira que isso realmente iria acontecer. Mas Esther tinha um discipulador. Pergunta para a pessoa do seu lado, fala assim: você tem um discipulador? Fala assim: você tem alguém que fala na sua vida? E não vale aquelas irmãs de oração não, tá? Que você vai na casa da fulana, da ciclana, que você pergunta: e aí, como é que está a minha vida? A pessoa fala alguma coisa, é isso que te digo. Não estou falando disso. Estou falando de alguém que te acompanha, que anda com você. Esther tinha. Nada contra as irmãs, tá? É só porque não é nesse contexto que eu estou falando. Então, Esther tinha alguém que andava com ela. E esse alguém era Mordecai, ou Mordaqueu. Deixa eu ler aqui para você. Mordecai chegou para ela e disse, não vou ler isso tudo. Esther 4, do 7 ao 11. Mordecai fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicar em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e o fizesse a saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. O que é que Mordecai falou? O seguinte: eu preciso que você vá interceder pelo rei. Você é a única que pode, você está aí, eu preciso que você vá. Só que ela não entendeu. E ela foi explicar para ele, eu não vou ler tudo porque eu tenho muito pouco tempo e esse é só o primeiro princípio. Ela falou para ele: eu não posso ir, Mordecai. Eu só posso ir se o rei me chamar, e tem 30 dias que ele não me chama. Se eu for sem ele me chamar e ele não levantar o cetro, eu sou morta. E o que o discipulador falou para ela? Esther 4,14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se uma conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Ou seja, ele chegou para ela e falou:
Acorda, Ageu. Presta atenção. Será que Deus não organizou tudo isso na sua vida, Janaína, para isso? Para você dar esse passo? Isso foi quem falou? Foi o discipulador dela, que chegou para ela e falou: presta atenção, abre os seus olhos, o seu caminho está errado. Deus vai fazer de qualquer maneira. Só que hoje Ele escolheu fazer através de você. Se você não quiser, Ele vai passar de você. Quem falou isso para ela? Um discipulador. Então você e eu, nós precisamos ter alguém que anda junto. Mas só tem como você ter discipulado se você tem dois princípios. O primeiro, se você se dispõe a andar com alguém. Mas andar com alguém dá muito trabalho. Às vezes é um preço alto. Porque andar com alguém quando você cumprimenta aqui no culto é jóia demais. Você tem jeito de ter problema? Só se você for doido. Porque você mal cumprimenta a pessoa, paz do Senhor, glória a Deus, sorri e vai embora. Tem jeito de você ter problema com alguém assim? Não tem. Agora, quando você começa a andar junto, todo dia, e trabalha, e tem que prestar conta, e tem horário, não é, pastor Sérgio? Aí o negócio dá uma apertada. Aí tem dia que você está bom, tem dia que você não está mais. Tem dia que você quer andar junto, tem dia que você não quer mais. Tem dia que a célula foi boa, tem dia que já não é mais. Porque nesse dia que ele pregou glória a Deus e aleluia, e que o Senhor vai fazer, e que Deus vai transbordar, foi maravilhoso. Mas o dia que ele endureceu, e que ele falou algo sério, e que ele posicionou, e que ele falou na sua vida, como Mordecai falou na vida de Esther, ele falou: não, não quero mais também não. Então isso fala de andar junto. Ruth foi alguém que decidiu andar junto. A Bíblia diz, conta a história de que Ruth, ela era nora de Noemi, era ela, Orfa, Orfa e Ruth eram noras de Noemi. E os maridos todos morreram, e Noemi chegou para elas e falou: olha, Deus abençoe vocês são pessoas muito maravilhosas, estou parafraseando aqui a história, mas os meninos morreram, meu marido também morreu, aqui nós estamos tendo fome, problema, eu estou voltando para Belém, e vocês vão cada um para sua casa. Cada um se vira, porque eu não vou ter mais filho. Foi assim, a Bíblia diz que ela era amarga, então eu imagino que ela deve ter falado isso de uma forma muito intensa. Falou: eu preciso que vocês vão embora. E a órfã chegou à conclusão que ela estava com razão. Bom, não tem mais nada para fazer aqui. Se eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu preciso voltar realmente para minha casa. Então eu vou para o meu lugar de conforto. Mas Ruth não. Abre lá em Ruth 1. Do 15 ao 17. Ruth 15. E diz: por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Isso aqui é usado muito no casamento, mas isso aqui foi de uma nora para uma sogra. Isso fala de um discipulado. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meu Deus. Isso era alguém que tinha discernimento do que era discipulado. Ele falou: não, eu quero andar junto com alguém. Existe algo nessa mulher que eu quero. Ela pode não ter mais um filho, mas eu quero andar. Eu quero gerar segundo essa mulher. Eu quero algo que ela tem. E olha, eu quero te mostrar na Bíblia que ela realmente gerou. Marca na sua Bíblia, Ruth 1:5. Isso foi Ruth antes do discipulado. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Isso aqui está falando de Noemi, mas era a mesma situação de Ruth e de Orfa. O seguinte, morreu todo mundo, está com fome e ficou desamparada. Essa era a circunstância de Ruth antes do discipulado. Agora abre lá em Ruth 4:13. Depois que ela se dispôs a andar junto.
Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E quem lhe fez conceber? Quem? Fala assim, o Senhor. Fala mais alto, irmãos, fala assim, o Senhor lhe fez conceder, e deu à luz a um filho. Isso foi depois de um discipulado. Mas deixa eu te contar mais um segredo. Não foi qualquer filho, Luciana. Porque filho por filho as filhas de Ló também tiveram. Próprio Ismael foi um. Mas não. Ela gerou Obed, que foi pai de Jessé, que foi avô de Davi, que fez parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Ela não gerou qualquer um. Ela gerou alguém muito especial. Por causa de quê, Adriano? Por causa de um discipulado. Porque ela se dispôs a entrar debaixo de um rio de Deus. Porque ela andou junto. Então, se você quer gerar, você precisa de um parceiro. Você precisa de um discipulado. Mas o discipulado só pode acontecer se você permitir que pessoas falem na sua vida. E Noemi falava na vida de Ruth, Adriano. Abre lá em Ruth 3, do 2 ao 6. Noemi era uma mulher diretiva. Era sogra diretiva. Discipuladora. Minha sogra está aqui. Toda sogra é diretiva, né? Minha sogra é uma bênção de Deus, ela sabe disso, é igual a mãe para nós, mas toda sogra é diretiva, não é? Não faz assim, como você vai fazer assim? Não pode, não é possível, você não viu? Eu creio que eu vou ser igualzinho, porque só sabe o que é uma sogra quando você tem filho. Porque você fica imaginando que depois vai ser com você. Tirou o menino da sua casa e aí está lá cuidando mal, não está cuidando tão direitinho, não é verdade? Essa era Noemi. Ruth 3, 2 ao 6 diz: Ora, pois, não é Boaz cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que essa noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás, descobrirás os pés e te deitarás. Então farás saber tudo o que deves fazer. E ela lhe disse, como? Tudo quanto me disseres, farei. Meu Deus, isso era alguém que estava em linha. E depois ela diz, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Você às vezes acha que só porque ela estava junto lá servindo, dando comida para a sogra dela, não é assim. Ela serviu com interesse, ela andou junto de verdade. A sogra dele falou, você vai lavar, você vai fazer isso, você vai pôr esse vestido, você desce, direita, esquerda, faz, acontece. Sim, senhora. Faço tudo conforme foi determinado. Por isso que no final, ela gerou quem ela gerou. Por quê? Porque ela andou. Ela aceitou que Noemi falasse na vida dela. Ela aceitou que tivesse alguém para instruí-la. Para falar, esse caminho que você está errado, esse pensamento que você tem está errado. Deixa eu te falar, você vai lá, mas não deita com ele não. Espera ele fazer isso. A hora que você fizer isso, aí você faz isso. Isso é direção. Só que tem gente que espinha. Não, também está falando demais na minha vida. Pois é, só que Ruth não teve essa postura. Ela não teve essa postura, ela falou, eu quero seguir esse caminho, eu quero gerar segundo essa espécie, então eu vou fazer segundo aquilo que Deus tem. E foi isso que aconteceu. Se você quer gerar, não dá para você ter essas reservas. Quantos aqui tem filhos? Levanta a sua mão. Depois que você ter filho, a sua vida é a mesma? Você dorme a hora que você quer. Só se você tem um marido que não dorme a hora que ele quer. Porque você não dorme mais a hora que você quer, você não come. Não é que você tem uma vida ruim, não, presta atenção. Eu tenho 3, se fosse ruim eu não teria 3, não é verdade? Mas não é que é ruim, é que muda. Muda a rotina. Você não dorme mais da mesma maneira, você não come mais da mesma maneira, você não tem mais o mesmo sossego no seu quarto. Não é assim? Porque isso é alguém que tem disposição de gerar. Tem que mudar a rotina. Você está disposto a gerar?
Você está disposto a ter alguém falando para você, bom, eu sei que você caminhou 40 anos nessa direção, mas não é a melhor para você não, pastor Sérgio. Vamos dar uma endireitada para cá? Aí você fala, ai meu Deus, possível, homem barbado, né, pastor Sérgio? Tem que ficar escutando isso. Mas isso fala do nível de filho que você quer gerar. Eu quero gerar para Deus, amém? Se você quer gerar então, você também precisa ter intimidade com Deus. Você precisa de um parceiro e você precisa ter intimidade com Deus. O que é intimidade? Um filho só pode ser gerado se um casal tiver a máxima intimidade. É ou não é verdade? É a maior intimidade, é a mais profunda intimidade que o casal tem que chegar para gerar um filho. Sem isso, não tem como ter filho. Isso também é um princípio espiritual. E intimidade fala de oração. Muitas vezes nós não queremos orar. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque não nos dispomos a orar. Não nos dispomos a buscar de Deus. Em Josué, não dá para eu ficar lendo tudo, mas em Josué 9, do 6 ao 15, Josué tomou uma decisão errada, se aliançou com pessoas erradas, que ele não podia se aliançar. E lá no versículo 14, ele fala por que isso aconteceu. Porque não pediram conselho ao Senhor. Ele errou por quê? Porque não pediu conselho ao Senhor. Não orou. Lá em 1 Samuel 14, do 18 ao 20, eu queria que você abrisse e marcasse isso na sua Bíblia. Fala de Saul. Saul era um homem de Deus, ele era rei. E estava acontecendo um tumulto ali, uma circunstância, uma situação de guerra. E ele chega e fala lá no versículo 18: traze a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, se multiplicava, pelo que Saul disse ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Em uma outra versão fala: retira-te a tua mão. Isso ele está falando para quem? Para o Senhor. Para o Senhor. Não, vamos orar agora não, pastor. Se a gente até ia orar agora, meu negócio está tumultuado demais, coisa demais para fazer. Deixa eu resolver aqui primeiro. Depois a gente ora. Pois é, foi isso que Saul fez. Ele quis ter filho, ele quis gerar sem a intimidade. Desiste de trazer a arca, pastor Sérgio. Está tumultuado demais, vamos fazer a vigília hoje não. Tem muita coisa para a gente fazer, muito negocinho para a gente recortar. Vamos fazer todo mundo aqui, ó. Um grupo, ao invés de fazer a vigília, vamos fazer as coisas que nós temos que fazer. Desiste. Muitas vezes nós desistimos de buscar a presença de Deus, fazendo coisas. Olha, amados, eu faço muita coisa. Né? A obreira Renata está aqui comigo, e outras irmãs também estão todo dia aqui, mas é muita coisa, não é, pastor Sérgio? Pastor Sérgio que o diga. Todo dia ele fica querendo tirar o vereador Renato 7 horas da noite, 8 horas da noite, ela não vai descer. Então é muita coisa, mas nós não podemos, ainda que seja muita coisa, de desistir de trazer a arca. Se você desiste de trazer a arca, se você para de orar, se você começa a fazer coisas em detrimento da oração, vai acontecer o que aconteceu aqui. O tumulto vai aumentar e vai haver derrota. Não desiste de trazer a arca. Amém? Terceira coisa, existe um lugar e um tempo para se gerar. Criança não pode gerar. Pode? Não pode. Precisa ter uma maturidade para se gerar. Não se faz filho em qualquer lugar, faz? Existe um lugar específico de intimidade separado para que o casal possa fazer um filho. Ou pelo menos tentar, porque quem faz realmente é Deus. Mas existe um lugar específico para isso. Então existe um lugar e existe um tempo. Eclesiastes 8:6 diz: porque todo propósito há tempo e modo. Eu acredito que além de tempo e modo, tem também um lugar. Eu acredito que Deus separa lugares para que Ele derrame essa bênção sobre nós.
Lá em Deuteronômio 12, 4, diz: não farei assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Ou seja, nós precisamos saber qual é o lugar específico que Deus tem para nós. Eu gosto muito daquele versículo de Josué 1:3, que diz que todo mundo gosta de cantar e falar que Deus me abençoe em todo lugar que eu ponho a planta do meu pé, né, Steve? Só que não consegue ler o versículo todo. Diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Aí ele continua: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol. Esse será o vosso limite. Ou seja, ele não falou que era qualquer lugar, Luciana. Ele falou: existe um lugar. E é nesse lugar que eu quero você. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, lá em Gênesis 12:1, ele falou: eu vou fazer de você, Ageu, pai de multidões. Mas, Gênesis 12:1, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Ele falou o quê? Vai, e lá eu vou fazer de você uma grande nação. Deus podia ter feito com ele aonde ele estava, não podia? Do jeito que ele estava, mas não. Ele falou o seguinte: sai e vai. Em outras palavras, quando você chegar lá, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas para eu fazer o que eu prometi, sai. O pastor Sérgio Carlos está aqui por causa dessa palavra. Deus falou para ele: sai e vem. E hoje Deus já está preparando essa grande nação, amém? Mas existe um lugar, mas tem gente que resiste, luta com Deus e quer obrigar Deus a abençoar onde você está. Deus não é seu mordomo, nós que somos. Você obedece e Ele faz. Se você não fizer, problema é seu. É como Mordecai falou para Esther: Deus vai passar de você e vai achar outro. Mas vai para onde eu te mandei. Vai para onde eu te falei. Aí você fica pensando, às vezes isso tem a ver só com lugares específicos. E você vê pessoas passando, isso realmente tem a ver com lugares específicos. O pastor Sérgio Carlos, Deus falou claramente que era para ele estar em Belo Horizonte. Foi 1 ano e pouco, né, pastor? 2 anos. Recalcitrando contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? Vou te dar uma imagem para você ver. O que às vezes nós fazemos? Pega uma faca bem afiada, bem grande, e dá um murro nela. E fica dando. Isso é você recalcitrar contra os aguilhões. É loucura. Você imagina, Fragner? Mesmo que você é um homem desse tamanho, se você der um murro na faca, o que vai acontecer? Não, vai destruir, fica dando. Não, ela vai quebrar, uma hora ela quebra. Você vai destruir sua mão e a faca vai ficar intacta. Isso somos nós com o Senhor, recalcitrando, não vou, não quero. Jonas fez isso. A Bíblia diz que Deus falou para ele: vai. Não vou. Não vou. Não vou para o lugar que o Senhor quer que eu vou. Não vou. Vai pregar para o povo que eu te separei. Não vou. Não vou, não concordo. Foi isso que Jonas falou: não concordo. Deus falou: quem disse que eu te perguntei se você concorda? Eu te mandei ir. E precisou de um peixe engolir o homem, cuspir lá no lugar. Aí você pensa: por que tem gente passando por tanto tumulto, pastor Sérgio? Porque às vezes está recalcitrando contra os aguilhões. E você não percebe que às vezes é Deus. Aí você fala: isso é só de lugar específico, pastora? Não. Isso tem às vezes a ver com posições. Deus chamou o Fragner para ser um líder. Glória a Deus. Mas ele não quer. Não é o caso porque o Fragner quer. Mas vai que ele chamou e ele não quer. Não quer ser líder, não vou ser líder, não gosto de ser líder. E eu não vou fazer nada nessa igreja, não vou ser. E gruda no banco e fala: não vou ser.
vai recalcitrar contra os aguilhões, porque Deus chamou ele para liderar. E Deus vai apertar, vai empurrar, vai tirar, vai puxar a cadeira, vai dar um jeito, nem que um peixe gigante, para engolir o homem, cuspir ele no lugar que ele quer, mas Deus vai fazer. Isso fala daquilo que Deus te chamou para fazer, para ser um líder, para ser um anfitrião, para ser um líder de treinamento, para fazer um cursão, para fazer um CTL, para fazer um seminário, não sei. Mas isso fala de um lugar. Isso fala de algo que Deus separou e reservou especificamente para você. Amém? Você está no lugar que Deus separou para você? Levanta a sua mão. Você tem convicção de que você está plenamente no lugar que Deus chamou para você estar? Glória a Deus por isso. Nós já estamos terminando. O quarto ponto fala de alguns problemas que nós podemos ter durante a gestação. Quando você gera, quando você está grávida, ninguém quer, mas nós podemos abortar. É ou não é verdade? Infelizmente, tem gravidez que não vai para frente. Tem gravidez que se perde. Eu já tive um aborto. Então, isso pode acontecer, não é algo que você quer, não é algo que você deseja, mas pode acontecer. O aborto, às vezes, ele pode fazer parte dessa gravidez. Então, isso também fala de, às vezes, nós abortarmos propósito de Deus para nós. Deus tem coisas específicas para o pastor Ataíde, mas por causa de algumas circunstâncias, que às vezes nem tem a ver com ele, ele aborta. Aborta o quê, pastora? Aborta aquele propósito, aquilo que Deus tinha para ele. Eu queria falar só de duas coisas que podem te fazer abortar. Só vou citar para você. Primeira coisa que pode te fazer abortar é quando você se decepciona com você mesmo. Pedro era um grande homem de Deus. Ele era uma das colunas da igreja. A Bíblia diz que quando Jesus passou e chamou, ele falou que veio imediatamente, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Era um homem de Deus tremendo, Alex. Mas chegou um momento na vida dele em que Jesus falou para ele: Pedro, essa gravidez sua não está boa. Eu acho que você vai abortar. Estou parafraseando até porque Jesus não acha nada, né? Ele sabe de tudo, mas é só para você entender. E Jesus falou para ele: essa gravidez não vai para frente, vai acontecer um aborto. E Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Esse menino é gordo demais para eu perder. Pastora, aonde que falou isso? Lá em Marcos 26, 34. Jesus disse: em verdade te digo, nessa noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Mas o que Pedro disse? Ainda que seja necessário morrer, não te negarei. O que Pedro falou? Não vou abortar, mas de jeito nenhum. Não tem jeito de eu perder esse menino, Mariana. Ó, gordo demais o negócio. Como diz lá no Goiás, é gordo demais. Não tem jeito de perder. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele perdeu. Lá em Marcos 26, 75 diz: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E saindo dali, chorou amargamente. O que aconteceu foi que Pedro se lembrou que Jesus falou para ele: você vai abortar. E ele abortou. Só que o aborto foi tão dolorido que ele desistiu daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. O que Deus chamou ele para fazer, Fabline? Deus chamou ele para pescar homens, Lucas. Não é verdade? Mas ele voltou a pescar peixe. Eu não pus aqui o versículo. Mas disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também: nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Deus, o Senhor Jesus, chamou Pedro para ser um pescador de homens. Mas porque ele estava lá gerando, e o negócio estava grande, gordo, aquela barriga toda organizada, ele perdeu o bebê, pastor Sérgio Carlos.
E quando ele abortou, ele falou, também não quero mais saber desse negócio de engravidar, Luciana. Dá trabalho demais, gera uma expectativa louca. E a gente perde. Eu não sirvo para esse negócio de ser mãe. Não sirvo para esse negócio de gerar. Sabe o que eu vou fazer? Voltar a pescar peixe. Porque isso eu sei fazer. Só que sabe que coisa mais extraordinária? Que ele voltou a pescar e nem peixe ele conseguiu mais pescar ainda. Pegou nada. O cara era pescador nato. Sabe por quê? Porque ele estava fora do propósito de Deus. Quando nós estamos fora, pode ter um rio só de peixe, que não vai um para o anzol. Por quê? Porque está fora. Está fora daquilo que Deus tem. E aí Jesus chega para ele para mostrar claramente para ele que aquele estava errado. E falou para ele, joga do lado de cá, que agora você vai pescar. Em outras palavras, agora eu cheguei no negócio. Faz o que eu estou te mandando, que você vai pescar. Quer pegar uns peixes? Vou deixar você pegar uns peixes, mas depois você vem falar comigo. Para quê? Para voltar para o lugar que você nunca devia ter saído. O que Jesus falou para ele? Pedro, se você me ama, volta a fazer o que eu te chamei. Vai apacentar os cordeiros. Vai cuidar dos cordeirinhos. Foi para isso que eu te chamei. O que você está pegando peixe, meu filho? Se eu precisasse que você pescasse peixe, eu não tinha te chamado há alguns anos atrás. Eu te chamei para algo específico. Para de pegar peixe. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus vai atrás de nós e nos chama de volta para o propósito. Por quê? Porque muitos de nós desistimos às vezes de gerar. Às vezes você que está aqui já perdeu título, já perdeu posição, já se decepcionou com você mesmo, às vezes em um outro ministério, uma outra circunstância, coisas que você tentou, não saiu, não aconteceu, mas deixa eu te dizer algo, isso pode ter sido, e eu creio que foi só um aborto. Um aborto é só a perda de um filho, não quer dizer que você perdeu a possibilidade de gerar. Presta atenção, perder um filho não significa perder a possibilidade de gerar. Você pode gerar. Muitos outros filhos, foi o que aconteceu com Pedro. Ele continuou gerando, Mariano. Ele só perdeu um filho. Não quer dizer nada. É dolorido, chora, tudo é lícito. Mas não perca a vontade de gerar. É isso que você não pode perder, foi isso que Jesus falou para ele. Meu filho, presta atenção. Volta a gerar. Volta a cuidar do povo que eu te dei. Deu errado, mas não tem problema, eu te avisei que ia dar. Mas dessa vez eu estou com você. Volta a apacentar os meus cordeiros. Foi para isso que eu te chamei, pegar peixe. Eu tenho um monte de pescador, eu não preciso. Eu preciso de alguém que vai pescar homem. Isso foi o que Deus falou para ele, que o Senhor Jesus falou. Muitos aqui já tiveram às vezes abortos. Eu já tive abortos, tanto natural quanto espiritual. Mas eu não perdi a probabilidade de gerar. O meu útero ainda é fértil. Quantos têm útero fértil? Levanta a sua mão. Mas existe uma outra possibilidade que nós podemos abortar. É quando você se decepciona com Deus. Pedro, ele se decepcionou com ele mesmo. Mas Moisés, ele se decepcionou com Deus. Se decepcionar com Deus é uma imaturidade, porque tudo que Deus faz é bom. Então nós temos que entender. Mas, às vezes acontece de você não ter essa maturidade suficiente e ficar chateado com o que Deus tem para nós, que é o melhor. E foi o que aconteceu com Moisés. Deus falou com Moisés, Deus tem um chamado e algo específico para ele desde que ele nasceu, antes mesmo dele nascer. E a mãe dele falava com ele todo o tempo, Moisés, Deus tem algo para você. Você é um libertador, você é aquele que vai tirar o povo dessa escravidão. Deus vai fazer e vai usar a sua vida. Eu te chamei para isso, eu estou cuidando de você e Deus te salvou das águas. E hoje você está nesse lugar, não é à toa, imagina. Essa criança cresceu ouvindo isso, pastora Taide. Só que aí, o que aconteceu foi que ele começou a caminhar nesse propósito, Clécio. Falou, não, então se é isso que Deus tem, vamos começar esse negócio logo. Não é? Vamos começar logo, Celene, vamos resolver o negócio. E ele começou a fazer. Só que aí, Mariana, deu tudo errado. O cara teve que sair fugido. Meu Deus, mas que luta
luta, eu não estava fazendo exatamente o que Deus me pediu. Pois é, mas deu errado o negócio. E aí eu saio fugido, mas você sabe o que é mais extraordinário? É que Moisés foi embora para o deserto. E ficou lá quanto tempo? Quanto tempo? Fala assim, 40 anos. Eu não tenho 40 ainda. E já vivi muito, tenho 3 filhos, já estou casada há 12 anos. Então, é muita coisa, não é não? E deixa eu te contar uma coisa, Rony. Deus ficou sem falar nada com ele 40 anos. Isso é que eu acho mais... Ele fez o negócio tudo direitinho. Deu tudo errado. Aí o cara foge. Olha que luta na mente. O que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? O que foi? Você não fica assim, não? Mas, gente, aonde que eu errei, Geraldo? Mas eu fiz direito, foi o que a minha mãe falou. Eu só estava fazendo o que ela disse. E eu tentei foi ajudar. Aonde que está o erro? E Deus não fala com você. Não um dia, 2, 10, 15, não. 40 anos. 40. Aí, depois de 40 anos, Deus resolve falar com ele. Como é que você acha que o Moisés estava? Às vezes você lê e não entende, com a sua cabeça natural, o que aconteceu. Lá em Êxodo 4, do 10 ao 13. Abre lá para mim, por favor. Êxodo 4, do 10 ao 13. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Respondeu o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Você acha que Moisés estava bom? Estava não. Ele estava era muito machucado. Ele estava o seguinte, já que eu quis, tá? O Senhor não quis, agora também eu não quero. O Senhor me chamou e eu escutei essa ladainha na minha cabeça, assim, ó, anos. Aí o dia que eu resolvi fazer o negócio, deu tudo errado. Então agora chama o fulano aqui, ó. Ele é melhor do que eu não sei fazer, eu não quero fazer. Moisés estava tão machucado que ele não falou isso para o pastor Azemar, não. Ele falou isso para Deus. Eu não quero. Cansei desse negócio. Cansei desse trem de liderar. Abri a cela, fechou, agora também não quero mais. Nem passei vergonha demais. Que vergonha, que vexame. Nem abri minha casa e tirar a cela de lá, agora também não quero mais. Não, fui ser líder em treinamento, e aí na hora de multiplicar, puseram outro no lugar, agora também não quero mais. Foi isso que aconteceu. Moisés falou, não quero mais. Às vezes você já passou por algo que você se decepcionou. Com o seu chamado, com o ministério, com o seu lugar, ou com o líder que estava, que Moisés decepcionou com Deus. Às vezes o próprio líder você decepcionou com o tratamento com as pessoas. Eu lembro de uma irmã que veio, há muitos anos atrás, no comecinho da igreja, de uma irmã que veio e tem hoje, né, ela está hoje conosco, um encargo pelas crianças. Mas ela falou assim, nem fala de menino perto de mim. Quer nem saber de menino. Por quê, Mariana? Porque eu já mexi com menino demais. Sabe o que aconteceu? Me tiraram. Agora também não quero mais. Não quero mais. Isso é Moisés. Mas era o propósito de Deus. Quantos aqui às vezes Deus já não está te chamando? Mas você fala, não, já afoguei, não quero entrar nesse rio mais não. Não, já fui, não funcionou não. Eu já entrei nesse negócio de discipulado, fui muito machucado. E daí? Moisés também foi. Mas nós precisamos responder aquilo que Deus tem. Quantos querem gerar segundo Deus? Por último, queria que o Amos ainda que está aqui, subisse aqui para mim, por favor. Último ponto. Nós só podemos gerar se Deus liberar essa vida sobre nós. Por mais que você tenha um parceiro, por mais que você esteja no lugar,
por mais que todas essas coisas possam ser concatenadas e organizadas, você e eu só podemos gerar se o próprio Deus liberar o sopro de vida sobre nós. Não tem como gerar sem Deus. E eu acho mais extraordinário, o que a gente precisa, pastora? É fazer como Maria. Abre comigo, é o último versículo que eu quero ler. Lá em Lucas 1, do 30 ao 38. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e em virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberás um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria não tinha nem um marido, não tinha possibilidade dela gerar de forma natural. E aí, o que o anjo falou para ela? É o seguinte: quem vai fazer sou eu. E para acrescentar e para aumentar um pouquinho da sua fé, a sua amiga lá, a sua prima, ela também está grávida, Isabel. Ela era estéril, mas ela também está grávida. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Não há impossível. O que você precisa fazer? Só levantar a mão e falar como Maria: que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Eis-me aqui, eu estou disposta. Você tem que estar com alguém. Você acha que Maria não ficou disposta a sofrer? Que é isso? Ela estava dizendo o seguinte: não tem problema se eu for apedrejada, não tem problema se o José me largar, porque eu acho que ele vai me largar, que ele vai achar que eu estou grávida de outro homem, que ninguém nunca ficou grávida do Espírito Santo. Como é que é esse negócio que eu vou falar para ele? Ela não se preocupou com a reputação, ela não se preocupou com as dificuldades, ela não se preocupou com as lutas, com as angústias, com nada e com ninguém, mas todas elas existiam. Ela só falou: cumpre em mim, faz em mim aquilo que tem que ser feito. Eu quero dizer, eu estou à disposição. Pega o meu útero e gera segundo Deus. Pega o meu útero e gera aquilo que o Senhor tem para gerar. Não tem problema o que eu tenho que enfrentar. Eis-me aqui, que se cumpre em mim a vontade do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós orássemos nessa hora. Hoje é dia das mães. E mãe é uma figura hoje que eu quero usar com você. Você tem um útero espiritual. Você pode gerar. Eu não sei quantos abortos você já teve na sua vida. Eu não sei se você acabou de abortar. Feche os seus olhos. Eu não sei se você já teve decepções, se você já se decepcionou com você, com Deus, com o que for. Não sei o que aconteceu até aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite, levanta as suas mãos e diz: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim a vontade do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser esse útero. Eu quero ser esse útero. Eu quero gerar segundo Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter tumulto, mas eu quero dizer: me usa meu útero. Eu quero gerar filhos. Essa noite é uma noite que eu creio que Deus vai restaurar úteros espirituais nesse lugar. Útero para gerar. Se Ele faz da estéril mãe de filhos, quanto mais você que não é estéril.